Olá, o Viver e Empreender TV está no ar. Eu sou Estela Jordi e hoje eu tenho o prazer e a honra em conversar com a doutora Cibele Tadin Neves, ela que é advogada trabalhista e fundadora do Tadin Neves Advocacia. E hoje ela fala diretamente de Orlando, nos Estados Unidos. Doutora, que prazer te receber aqui no Viver e Empreender, mesmo que virtualmente. Obrigada pela tua presença. Muito obrigada. Olá, Estela. Olá, ouvintes. É um prazer estar com vocês nessa noite. Muito legal, doutora. Minha primeira pergunta é: como tudo começou? O que te motivou a abrir o primeiro escritório aqui em São Paulo? Eu sempre gostei de ajudar pessoas. Desde pequena eu quis ajudar pessoas. E eu encontrei no direito uma forma de ajudar as pessoas, colocar em prática isso. E para mim, aí eu fui fazer o curso de direito, para mim foi super assim desafiador, porque no penúltimo ano eu engravidei, né? Meu filho nasceu no último ano e todo mundo falava que eu não ia conseguir, que ia ser muito difícil. Pelo contrário, eu consegui me formar, eu consegui passar no exame da OAB, então foi muito gratificante. Depois eu consegui abrir o meu escritório e foi muito sucesso, está sendo até hoje. Então, o que eu aconselho a vocês a não desistirem, entendeu? Persistem, que é muito bom. Concordo plenamente. Agora, minha pergunta é: quais foram os maiores desafios ali no seu primeiro escritório, quando você abriu o seu primeiro escritório, e também para expandir para as outras unidades? E como é que você superou, né, esses desafios para chegar até aqui? Meus pais não são advogados, então acho que foi o primeiro desafio. Eu não tinha base, né, não tinha referência para seguir. Eu não tenho sócio, então eu não tinha como tirar as dúvidas, né? É, às vezes eu tinha algum problema na empresa, no escritório, o que eu faço? Então era eu e eu, né? Eu também não tinha condições financeiras na hora que eu abri, eu não tinha nenhum dinheiro guardado e também eu sou mulher, então você tem aquele preconceito da sociedade, né? Mas assim, o que me ajudou bastante foi a minha coragem, a minha ousadia e o meu propósito. Eu tinha uma ideia de ajudar a maior quantidade de pessoas possíveis, ser uma advocacia diferenciada, fazer a diferença no mercado de trabalho. Foi isso que aconteceu. E aí consegui expandir muito rápido. Agora, gostaria de saber que tipos de serviços você oferece atualmente no seu escritório aqui no Brasil e também aí no exterior. A Tadin Neves Advocacia, ela tem feito um trabalho diferenciado. Hoje a gente atende a área civil, a gente atende a área trabalhista, a gente atende a área da família, a gente atende o direito consumidor, a gente está atendendo direito internacional, entre outros, né? E a gente já atendeu mais de 12 mil clientes. Assim, a Tadin Neves tem feito um trabalho extraordinário. Conta pra gente qual foi o momento ou quais foram os momentos mais marcantes da sua carreira até aqui. Alguma história que você possa dividir com a gente, algo que ficou na sua memória e que vai ficar para sempre na sua história. Eu acho que o momento mais marcante na minha carreira, assim, é olhar para trás e ver a quantidade de clientes que a gente atendeu, mais de 12 mil clientes, e ver o tanto de resultados positivos. E quando o cliente está bem, eu também estou bem. Eu acho que para mim é isso, entendeu? Que me motiva todos os dias a continuar exercendo a advocacia, né? São os resultados positivos que a gente tem. Sim, sem dúvida, transformar vidas, né, levando à justiça. Eu acho que isso é tão nobre, né? É uma profissão tão bacana, ainda mais como empreendedora que você consegue ampliar, né, o número de pessoas atingidas positivamente. E, doutora, além de advogada, empresária e mãe, você também é escritora. Queria que você contasse um pouco dessa sua parte, né, da sua vida, e o que te motiva, o que te motivou em cada um dos seus livros. O que me motivou a escrever foi trazer a informação de forma adequada para a sociedade. Então, foi aí que eu comecei a ter vontade de escrever, né? Hoje, eu já escrevi 2 livros, vou lançar mais um livro agora, dia 14, na Bienal, né? Dia 14 de setembro, na Bienal. E o primeiro livro, eu conto sobre o contrato de trabalho intermitente. Foi um contrato muito polêmico, muito difícil, que ele trouxe foi inserido, foi criado pela reforma trabalhista, e também o TEA. O TEA, eu conto a história da minha filha, né? Então, a minha filha, ela nasceu com um grau 3 de autismo, então a possibilidade, né, os médicos falaram que ela não ia falar, era pouca, a chance dela era muito pequena, que ela não ia
ser totalmente dependente. E em 8 meses a gente se posicionou como família. A minha filha melhorou assim, ela teve um milagre na vida dela, né? E ela começou a falar, ela começou a desenvolver e hoje ela está na média das crianças normais. E isso eu quis escrever para inspirar outras pessoas a não desistirem dos seus filhos, sabe? A continuar acreditando, a continuar lutando, que no final dá tudo certo. Maravilhoso, doutora, que história esse eu já quero ler. Mas agora perguntando sobre o primeiro livro que você citou, o do trabalho, o contrato de trabalho intermitente. O que significa isso? Só para quem está ouvindo, para quem está assistindo o nosso programa entender um pouco mais sobre esse tema. O contrato de trabalho intermitente, ele foi criado pela reforma trabalhista em 2017. Ele é um novo contrato, né? E assim, resumindo de uma forma bem objetiva, é o seguinte: a empresa paga o funcionário somente quando ele trabalha, porém ele é registrado na carteira de trabalho dele como se fosse um funcionário normal na CLT. E então assim, a empresa só paga se ele trabalha. Qual que é o grande problema aqui? Você não tem uma garantia salarial. Ou seja, a empresa pode te chamar para trabalhar hoje, mas pode te chamar daqui praticamente um ano. Então, ela não garante um mínimo, né, de salário. Então, esse é uma desvantagem. E eu quis falar sobre esse livro, né, sobre esse contrato nesse livro, para explicar, né, melhor sobre esse contrato, porque é um contrato muito complexo, né, apesar de parecer simples, é muito complexo e a gente precisa dar a informação de forma adequada. Então, se vocês quiserem adquirir o livro, vai ter bastante informação importante. O livro chama O Contrato de Trabalho Intermitente. Você pode encontrar ele nas principais livrarias, na internet, na Amazon, na editora literária. Doutora, agora minha próxima pergunta é sobre os diferenciais do seu escritório, né? Você já citou aqui suas motivações, os desafios, mas agora os diferenciais do seu escritório em relação aos outros do mercado brasileiro. Eu acho que o diferencial da Tadin Neves Advocacia é o atendimento. A gente acredita no cliente, a gente faz com amor e a gente vai até o final. Então, às vezes, a gente não tem uma decisão positiva, mas a gente vai até os superiores tribunais para a gente alcançar o objetivo final, sabe? Então, a gente não desiste no primeiro não. Então, a gente tem várias decisões que a gente conseguiu ter resultados positivos. Se vocês fizerem uma busca na internet, você vai ver várias decisões do escritório Tadin Neves, onde ele conseguiu o êxito do processo. Bem legal. Desistir não é uma opção, então, para vocês do Tadin Não, Neves. não, não. A gente vai até o final. 1% a gente tem esperança. Acho que a gente só não tem esperança para a morte. O resto a gente tudo se resolve. Tudo a gente consegue ter uma solução. Concordo plenamente. Inclusive, esse é um dos ingredientes, né? Para quem empreende, para quem quer seguir em frente, é não desistir. De repente, aí, arrumar as velas, né, do nosso barco, mas seguir em frente sempre no progresso. Doutora, agora a minha pergunta é sobre os Estados Unidos. Você está falando com a gente por vídeo, diretamente de Orlando, na Flórida. O que você está fazendo aí exatamente? Você está se especializando em quê? E o que você pretende trazer de volta aqui para o Brasil? Eu estou estudando inglês, né? E também estou estudando imigração, direito internacional. Na verdade, eu estou querendo trazer, né? Vou trazer para o Brasil a cultura americana, como que funciona aqui, os desafios do imigrante, os pontos positivos, os pontos negativos de morar nos Estados Unidos. Então, é isso que a gente vai trazer para o direito internacional. Como que funciona, as pessoas quiserem morar aqui nos Estados Unidos, como que funciona o colégio, como que funciona o trabalho, como que funciona o seguro, a saúde. Então, é isso que a gente vai trazer para o Brasil, né? E é uma vida muito agitada, imagino, né? Você está aí estudando, cuidando dos seus filhos, que eu imagino que estejam aí com você. Qual é o maior desafio e como é que você consegue conciliar a vida de advogada, empresária, escritora, estudante, tudo ao mesmo tempo? Ainda está super bela aqui, bonita, falando com a gente, né? Por vídeo, enfim. Como é que você encontra horário na sua agenda? Eu acho que quando a gente faz o que a gente ama, eu acho que quando a gente faz o que a gente ama, dá tudo certo, né? A gente tem força para continuar, né? Então, eu amo o que eu faço. Eu amo ser mãe, eu amo ser empresária, eu amo ser advogada. Eu sou mãe de 3, meus filhos inspiram eu a continuar também. Os resultados dos clientes também me ajudam a continuar persistindo. Então, eu acho que tudo que a gente faz com amor é impossível não dar certo, é impossível não ter força. Sem dúvida, concordo também
com isso, doutora. E agora eu quero te perguntar mais especificamente sobre a sua trajetória empreendedora. Afinal, nosso maior tema, nossa maior pauta aqui é o empreendedorismo. Então, como empreendedora, qual foi o seu maior desafio até aqui? Porque a gente sabe que na faculdade de Direito vocês não aprendem muito sobre empreendedorismo de fato, né? Isso é muito discutido nas entrevistas que eu faço e rodas de conversas, painéis, enfim. Para você, especificamente, para a Cibele, qual foi o principal desafio mesmo até agora? O desafio para mim principal na parte de empreender, de advogar, é a inovação, né. Eu acho que a gente como empreendedor, a gente tem que estar sempre inovando, né. E na parte do direito, é a parte da questão da lei, que a lei sempre muda, né. Então acho que a inovação e a mudança da legislação todo momento é um desafio, né, porque o empreendedor que não cresce, que inova e não cresce, infelizmente ele não vai crescer na vida dele. É verdade, essa parte de inovação, ela é imprescindível, ainda mais agora pós-pandemia, né? Que vocês advogados têm muito mais mobilidade e conseguem resolver as coisas de longe. Acredito que seja mesmo um grande desafio. Alguns levam até como um obstáculo, né? Mas o importante é superá-los, né, doutora? Doutora, agora a minha pergunta é sobre as premiações. Você já foi muito premiada como personalidade feminina e eu quero saber o que você pensa sobre a sua responsabilidade, né, ocupando esse espaço na sociedade em relação às jovens advogadas que vêm por aí no mercado. Eu acho que a gente tem que fazer tudo com honestidade, tudo correto, né. Eu acho que é uma das coisas que a gente precisa fazer. A gente tem que ter coragem, a gente tem que ter ousadia, a gente tem que ter foco, determinação, né, e correr atrás dos seus sonhos. Eu acho que isso, faz com que a gente tenha sucesso. Não tem como plantar e não colher, é impossível isso. Sem dúvida, tudo que a gente planta, um dia a gente vai colher, então a gente tem que fazer tudo isso com muita responsabilidade, né? Com ousadia, com alegria, como dizem os jogadores de futebol, mas essa é uma verdade absoluta. E, doutora, gostaria de saber o que você falaria para essas jovens advogadas, para jovens advogados que estão começando agora suas carreiras? Ame o que faz, dá o seu melhor, dê o seu melhor, todos os dias da sua vida. Não desistir dos seus sonhos, acredite em você, você consegue, e sempre esteja estudando, sempre esteja se atualizando, todo dia. Eu acho que esse é o conselho que eu tenho para dar, né. Eu fui uma pessoa que nunca desisti dos meus sonhos, eu sempre olhei para o meu sonho, para o meu objetivo, que era ajudar pessoas, a maior quantidade de pessoas, e é isso que eu tenho feito todos os dias. Então, e para que você continue com seus sonhos, construindo, tendo sucesso na vida, você tem que ter coragem e ousadia, porque muita gente falou para mim que eu não ia conseguir, e eu consegui. Então eu acho que a coragem é importante, o medo paralisa. E o sucesso, eu acho que é a melhor resposta, né, doutora? Sem dúvida. Doutora, agora voltando ao assunto da tecnologia, como que a tecnologia tem impactado o seu dia a dia, a sua carreira, não só a tecnologia, mas as mudanças legislativas? Eu acho que a tecnologia, ela tem ajudado bastante. A tecnologia, ela veio para acelerar o processo, né. Então, vamos imaginar o seguinte: hoje a gente tem cliente que mora na Bahia e ele consegue fazer uma audiência que está acontecendo em São Paulo de forma virtual. Então isso foi um progresso. Antigamente, para você ter ideia, o processo ele era físico, então para levar um processo para outra cidade, às vezes demoravam dias, e hoje em segundos a pessoa recebe. Então a tecnologia tem ajudado muito o direito, né, a concretização do direito, né, no nosso país, não só a parte de tecnologia, mas a questão da legislações das leis, elas precisam ser atualizadas, porque a sociedade está mudando muito rápido. Então, e qual que é o prejuízo para o advogado? O que que o advogado tem que fazer? Ele tem que continuar estudando. Então a tecnologia, ela veio para acelerar o processo, e o que está acontecendo. Sem dúvida, doutora. Agora, quais são os planos? Qual é o futuro do escritório Tadin Neves Advocacia, tanto aqui no Brasil, quanto aí nos Estados Unidos e internacionalmente de uma maneira geral? A gente tem investido bastante em tecnologia, em inovação e direito internacional. Os escritórios que não se atualizarem no direito internacional, infelizmente, eles vão ficar para trás. Porque hoje tem muitas empresas no Brasil,
estrangeira, americana, chinesas. Então, se você não conhecer um pouco do direito internacional, você não vai conseguir ajudar o seu cliente. Então, a gente tem estudado bastante o direito internacional. Hoje, a gente tem cliente na Suíça, no Japão, a gente tem cliente nos Estados Unidos, no Canadá. Então, assim, graças ao nosso estudo no direito internacional. O direito internacional que é tão amplo, né, doutora? E vocês têm atuado aí com questões empresariais, trabalhistas e agora também questões de imigração. Gostaria que você contasse um pouquinho mais sobre isso. O que acontece? A minha experiência aqui nos Estados Unidos, eu comecei a perceber que tem muita gente legal aqui. Tem muita gente precisando de uma advocacia efetiva, sabe? Alguém que ajuda, alguém que dê uma assessoria, alguém que dê um conselho, assim, que ele consiga resolver os problemas dele. Então, infelizmente, a quantidade de pessoas que vende tudo para construir uma vida aqui nos Estados Unidos e não consegue construir de forma efetiva porque não tem conhecimento, não tem bons profissionais. Então, eu acho que a parte da imigração hoje, ela precisa ser mais assistida com advogados muito bom, que estude, que tente encontrar uma solução adequada para o cliente dele. Então, eu acho que o direito de imigração, para mim, é bem desafiador, porque a gente lida com o sonho de uma pessoa, né? Então, ela tem um sonho de morar nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos é um país de oportunidade. Não só os Estados Unidos, mas outros países, né? Então, assim, eu entendo que o direito de imigração é muito importante, né, na vida de muita gente e precisa ter uma advocacia efetiva, uma advocacia diferenciada, que traz a informação de forma adequada para o cidadão. Verdade, doutora, e uma advocacia sensível, né, que trata de temas tão delicados, né, tão humanos, que não depende só da parte técnica, né, não é verdade? Com certeza. Eu aqui nos Estados Unidos tenho aprendido muita coisa e tenho ficado mais sensível, tenho entendido o que o imigrante sofre, entendeu? Quais são os problemas que ele tem aqui nos Estados Unidos. Então, com isso, eu consigo ajudar mais com um serviço mais efetivo, mais eficaz. Sem dúvida, né? Deve estar sendo uma escola maravilhosa. Agora, doutora, que mensagem principal você gostaria de passar nessa nossa entrevista que está sendo maravilhosa? Eu queria deixar para todo mundo, para vocês não desistirem dos seus sonhos, vocês correrem, tudo é possível. Vocês só precisam ter coragem e foco e determinação. Foco determina tudo na vida de qualquer pessoa. Verdade, doutora. Agora quero estender o convite para você vir aqui no nosso estúdio, para eu te conhecer pessoalmente, te dar um abraço. Foi um prazer enorme te receber aqui no Viver e Empreender, com tanta informação de qualidade, com tanta inspiração que você nos traz. Eu agradeço a oportunidade, fico à disposição dos ouvintes. Siga-me nas redes sociais, eu posto sempre dicas e que esse programa continue trazendo informação adequada para a sociedade. Foi um prazer. Prazer foi nosso. Hoje eu conversei com a doutora Cibele Tadin Neves, ela que é advogada trabalhista e fundadora do Tadin Neves Advocacia. Viver e Empreender TV fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e companhia e até uma próxima. Tchau, tchau.